E correndo o risco aí de ser extraditado, para a Itália, onde foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 4 pessoas, o italiano Cesare Battisti concedeu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que foi publicada nesta quinta-feira. Battisti acusou a Polícia Federal de promover uma armadilha e forjar a prisão na fronteira com a Bolívia e alegou que, se quisesse fugir, iria para o Uruguai, onde tem relações mais confiáveis. Sobre a decisão do presidente Michel Temer, que deve autorizar a extradição de Battisti, o italiano foi direto: vão me entregar à morte. Eu começo esse tema com você, Andreas. Aliás, nessa entrevista ele concedeu lá na casa dele, né, em Cananéia, aqui no litoral sul de São Paulo. Ele acumula ali uns pôsteres da União Soviética, Che Guevara, do Che, da Palestina, enfim. Vai lá. Patrick Santos, assassino atrai assassino. Então, o Battisti precisa ter um Che Guevara, precisa ter uma União Soviética por trás. Vejam, ele não se arrependeu de nada do que ele fez, o Battisti. Tá? Ele continua professando a fé comunista. A entrevista é clara nisso. Né? Tem uma farsa que enganou o Brasil, uma farsa veiculada, inclusive, a partir do Tarso Genro, é uma farsa petista, sustentada pelos petistas e pelo PSOL, de que o Cesare Battisti fora um perseguido político na Itália. Como se a Itália, na ocasião em que ele cometeu aqueles crimes, em que ele assassinou pessoas, fosse um regime de exceção, como se não fosse uma democracia. E era uma plena democracia. O Cesare Battisti, terrorista, comunista, foi um assassino não contra um regime de exceção, o que também já seria condenável, hein? E é preciso deixar isso claro. É a entrevista de um vigarista. Assassino, chega. Fica muito evidente, né, o traço de psicopatia desse rapaz nessa entrevista, né? Porque ele mente com uma disfarçatez e se faz de vítima, sem nenhum compromisso com a mínima verossimilhança. Porque ele fala, olha o que ele fala, que eles estavam indo pescar na fronteira com a Bolívia, que ele não sabia que ficava perto da fronteira, embora diga que já tivesse estado lá em alguns momentos, e que eles iam ao shopping, Patrick, que ele não sabia que o shopping ficava do outro lado da fronteira. E por isso eles levaram aquela bagatela de $6 mil e 1.200 euros para ir no shopping comprar o quê? Isca? Anzol? Não faz sentido. A entrevista é muito boa porque o Ricardo Galhardo, repórter do Estadão, sem precisar elaborar muito as perguntas, sem fazer nenhum panfleto, ele vai lá desmontando o Battisti. Quando ele faz essa ode ao comunismo, diz que eles eram apenas meninos, ele faz a pergunta que revela isso que o Andreasa disse, que foi a mesma impressão que restou para mim no final da entrevista, a de que ele não se arrependeu de nada. Ele fala ali que o avô e o pai eram comunistas, ele fala: e você ainda professa essa crença? E ele fala: sim, ele praticamente não espera o Galhardo terminar a pergunta. Então é isso, alguém que não se arrependeu de nada, se fingindo de coitadinho, um lobo em pele de cordeiro, e ele diz: por que não me deixam ficar aqui, como se ele fosse um pacifista injustiçado? Por que não se pode ficar aqui? Porque você foi extraditado, meu amigo, você foi condenado no seu país, você tem de cumprir a pena no seu país. Esta foi a determinação do Supremo, é isso que dizem os tratados, as leis e o tratado de extradição que o Brasil firmou com a Itália. Por isso você tem de... mas se o próprio Supremo disse que a última palavra é do presidente, por isso mesmo ela pode ser revista agora, não tem nada de excepcional e cabe, sim, ao Brasil extraditar o senhor Cesare Battisti. Marcelo Madureira. Olha, Vera, se tem uma coisa que o Cesare Battisti entende é a fronteira. Né? Tanto que ele escapou da Itália para a França e da França escapou para o Brasil, justamente para não ser pego pela justiça, para não prestar contas à justiça. E você pode falar tudo da justiça italiana, menos que ela não é democrática. E ele foi lá condenado à prisão perpétua por crimes gravíssimos. Eu acho o seguinte: a pessoa tem direito de ser comunista, tem direito de ser até nazista, tem direito de ser o que quiser, respeitando as regras do jogo democrático. Ele não foi condenado lá por ser comunista, ele foi condenado lá por ser terrorista. Terrorista pode ser de esquerda, de direita, religioso ou não religioso. Ele tem o ato de terrorismo, ele matou pais de família, pessoas, seres humanos, por isso ele foi julgado e condenado. Não foi por ele ser comunista. Eu sou aquele cara que eu defendo o direito das pessoas terem as suas opiniões, por mais diferentes que sejam da minha. Eu sou um liberal. Né? E o caso dele, é bem bom que se diga,
Ele foi condenado não por ser comunista, ele foi condenado por ser terrorista. E terrorista não tem nenhum... Não conheço nenhum país civilizado que aceite a prática de terrorismo, que não seja criminalizada. Mas é isso, eu acho que chega o Cesare Battisti, tem que ser devidamente devolvido à Itália, e ele fica se vitimizando, né? A gente tem que responder para as coisas que faz na vida, meu querido. Exatamente, exatamente. E a melhor coisa que eu acho da tentativa de vitimização dele é quando ele diz, entre as razões pelas quais ele deve ficar no Brasil, que ele já sonha em português. Achei ótimo essa parte. Não, tem uma coisa importante. Também em português. Fala, Adriano. Vocês sabem que o Cesare Battisti foi um sinal da decadência da civilização francesa, né? Ele foi um escritor importante na França, vendedor de livros, best-seller, né? Então, o que ele ameaça nessa entrevista é que ainda não escreve muito bem em português, mas está treinando. Isso é uma ameaça. O Cesare Battisti, além de tudo que ele fez, ele ainda quer editar livros no Brasil, publicar livros em português. Quer dizer, precisamos extraditar esse senhor rapidamente. E é curioso ouvir da boca do Cesare Battisti dizer que um processo legal entre nações livres e democráticas de extradição seja condená-lo à morte. Logo ele, né? Logo ele que condenou pessoas à morte e cumpriu, executou.